Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Hoje, quarta-feira, dia 10 de julho, e a gente vai continuar aqui. Segunda e terça a gente fez o início, né? Do livro do profeta Isaías, que está dentro desse contexto do reinado de Israel, do reinado de Judá, com esse declínio, né, da monarquia de Israel, desobedecendo ao Senhor. Então, as profecias já estão acontecendo porque vai ser o cumprimento do exílio, né? O exílio vai acontecer. Então, Deus tem falado através dos seus profetas o que está por vir, né? E como eu falei ontem, isso tem a ver com o que estava para acontecer naquele período. Algumas profecias têm a ver com o que está acontecendo ainda hoje, né, nos nossos dias, e tem algumas profecias que ainda vão se cumprir com a volta de Cristo, né, com o reino milenar. Então, a gente tem um misto de grandes profecias sendo liberadas através do profeta Isaías e através de todos os outros profetas que o Senhor está usando nesse tempo. Então, esses profetas, eles estão no meio de toda essa história que está se desenvolvendo ali em Israel, no Reino do Norte e também no Reino do Sul. Então, se a gente fosse ler cronologicamente a Bíblia como a gente está fazendo, essas leituras elas têm que se intercalar. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós fizemos uma leitura até mais cronológica, através de uma Bíblia que a Editora Vida fez alguns anos atrás. Essa Bíblia, infelizmente, está fora de linha, né? Não está sendo produzida mais, mas era uma Bíblia extremamente importante, porque ela trazia um contexto ainda mais cronológico. Era dividido por versículos praticamente, era muito bacana. A gente fez isso há uns 2 ou 3 anos atrás. Se você tiver interesse, só olhar na leitura bíblica aí de 2021, 2022, eu fiz essa leitura em ordem cronológica por essa Bíblia da Editora Vida. Acho que foi 2022. O ano passado a gente já fez essa mesma ordem cronológica desse ano e esse ano a gente voltou a fazer ela. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, leitura bíblica 2022. Se você quiser dar uma olhada como foi feita a leitura em ordem cronológica, vai lá, acompanha, que também tá bem bacana. É um pouco mais difícil porque tá bem separado por versículos, mas vale a pena, né? Porque a gente vê ali como o desenvolvimento dos acontecimentos vai sendo gerado, né, pelo Senhor, pela palavra. Então, Isaías, Amós, Miqueias, todos esses profetas, eles são do mesmo momento da história, né? Eles estão em lugares diferentes, em cidades diferentes, mas eles estão profetizando, falando segundo a palavra do Senhor, segundo o que Deus está pedindo para eles falarem. Então hoje a gente vai ler o livro do profeta Amós. São 9 capítulos, a gente vai ler os 5 primeiros hoje e amanhã a gente finaliza com os outros últimos. Então do 1 ao 5 hoje do profeta Amós. E amanhã, quinta-feira, a gente lê do 6 ao 9, tá bom? Então, profeta Amós, capítulo 1, diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo,
porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosrã. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, num dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Então, capítulo 1, o Senhor está profetizando a respeito de Damasco, a respeito de Gaza, a respeito de Tiro, a respeito de Edom e a respeito de Amon. Então, nós temos 5 profecias já sendo liberadas sobre reinos, né? Sobre povos que viviam ali ao redor ou junto de Israel. E o capítulo 2 vai continuar. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu quem destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, e o forte não reunirá suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Capítulo 2, ele continua agora dando uma palavra sobre Moabe, sobre Judá e sobre Israel. Então a gente percebe que há uma profecia sendo liberada para vários povos, né? Para várias nações: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Então, capítulo 1 e 2 é o Senhor falando, liberando uma palavra profética do que ele vai fazer. Ele não vai anular esse castigo, ainda que eles se arrependam. O Senhor tem um castigo liberado já, a palavra dele já foi liberada, ela não volta atrás. Capítulo 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou.
Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão ao chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Então, capítulo 3, ele está falando para que não há como, né? Tudo acontecer e as pessoas não verem. Então, a desculpa de, eu não vi, eu não sabia, ninguém falou, é uma mentira, né? Porque o Senhor vem falando com o seu povo, o Senhor vem mostrando sinais, e ele diz que ele não faz nada sem antes falar, revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Tanto o versículo 3 quanto o versículo 7 desse capítulo de Amós 3, ele é muito usado fora de contexto. Mas quando a gente olha para o contexto em que ele está escrito, né, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, ele está falando sobre o pecado do povo, né? Então ninguém anda com uma pessoa se não está de acordo com ela. Então Israel estar em pecado, o povo estar corrompido, tem a ver com quem nós andamos, quem ouvimos, quem damos ouvido, né? E o capítulo 7 é a mesma coisa. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus vem falando. Deus vem mostrando sinais, somos nós que não demos ouvido, foi Israel que não deu ouvido, foi Judá que não deu ouvido, foram as nações que não deram ouvidos. Capítulo 4. Ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebida e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso,
Ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com vocês, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 4 é uma grande profecia, no sentido de mostrar a Israel e ao povo de Judá e às outras nações que o Senhor estava fazendo com eles várias coisas, vários sinais, né? Dando pragas, falta de alimento, era tudo o Senhor quem estava fazendo. É claro que o Senhor falando cada um dos sinais que ele foi mostrando ao longo desses anos e anos que se passaram desde Salomão, e que o povo vem se corrompendo, vem pecando, vem se desviando, né, do Senhor. Então ele vai falando exatamente o que ele foi fazendo, mas eles não se voltaram. Gente, a longanimidade de Deus, ela é mostrada durante toda a Bíblia. Deus é longânimo, é alguém que demora em irar-se. A gente olha para a palavra de Deus e a gente acha que Deus fez isso em 10 anos, em 20 anos. Não, nós estamos falando de quase 500 anos que se passaram entre Davi e entre esse momento do exílio. Então a gente tem um Deus sendo longânimo, sendo paciente, sendo misericordioso, derramando da sua graça, do seu amor, mas o povo não quer ouvir, o coração obstinado, a natureza de pecado falando mais alto. Então o Senhor não tem como não cumprir a sua palavra, ele vai cumprir. Capítulo 5, para a gente finalizar a leitura de hoje. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão a alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e a espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz? Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso? Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente? O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas.
afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corram a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, o capítulo 5 tá sendo o início, né? O próprio profeta Amós está lamentando, né, por esse castigo. O Senhor vai falando no meio a respeito do que ele vai fazer com Betel, com Gilgal, com o próprio povo ali, que não haverá, né, outra possibilidade a não ser eles serem realmente exilados, levados para o exílio. Haverá muito lamento, o texto vai dizer, e aí alguns podem pensar que o dia do Senhor vai ser simplesmente um dia de muita glória. E aqui fala também da volta de Jesus, né? Porque é a sensação que a gente tem, que a volta de Jesus vai ser gloriosa. E sim, ela vai ser gloriosa, mas ela também vai ser terrível, a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os ímpios sendo castigados de forma terrível, nós temos então aqueles que decidiram obedecer ao Senhor sendo realmente glorificados. Então o dia do Senhor, ele é esse misto, mas aqui está falando sobre as trevas, né? As densas trevas que virão, como é terrível o homem se ver nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não haverá misericórdia nesse momento, não haverá como fugir das mãos poderosas do Senhor. Ou nós nos arrependemos e buscamos a Deus, e então estaremos seguros, a palavra de Deus diz, ou nós seremos então destruídos junto com toda a impiedade, junto com toda a iniquidade que há na terra. Então o texto é bem profundo, bem maravilhoso, mas a gente precisa reavaliar, né, as profecias para ver o que realmente Deus está falando com o seu povo Israel e Judá aqui, e o que ele pode também estar falando conosco nesse tempo, e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Amém, queridos? Você possa aproveitar então essa quarta-feira aí para meditar nessas profecias de Amós, um profeta pequenininho, mas com uma palavra muito, muito, muito poderosa. Amanhã a gente volta para fazer os últimos capítulos do 6 ao 9 e finalizar então o profeta Amós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.